Olá, meu povo, tudo bem? Estamos começando mais um Fala com Farney. E o nosso entrevistado de hoje é o professor de História Gustavo Uchoas Guimarães. Além de ser professor de História, ele também é pós-graduado em História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Além de ser um professor apaixonado, ele é uma máquina de pesquisa e escritos provindos de seus estudos diários e incansáveis. A gente vai conversar então com essa figura carismática e super estudiosa em história. Vamos lá então, aceitando o nosso professor Gustavo. Gustavo entrando. Valéria Opa! já está nos E- curtindo. Opa! E aí, professor? Ô! E aí, tudo bom, Farney? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Você Deixa eu acompanhou ver, a tá minha dando. Dá para me escutar direitinho aí? perfeitamente, professor. E o senhor está me ouvindo direitinho? Tranquilamente. Eu botei um foninho aí, dá para ir tranquilo. Esse fone é muito bom, porque evita aquele retorno de voz que às vezes costuma dar sem o fone, né? Aham, A verdade. Thaís acabou de entrar. Um beijo, Thaís. Ô, bacana. Beijo, Thaís. Bom, eu já lhe apresentei, né? Graduado em História, E pós-graduado em História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, na metodologia de ensino também em Geografia e História. Como eu disse, é um isso. pesquisador intenso, escreve muito, Ah, estuda muito, é uma máquina de leitura e de escrever, né? Muito obrigado aí por ter isso. aceitado o convite. Olha, eu que agradeço pelo convite aí para participar, né? Muito bacana a tua iniciativa e vamos lá, vamos fazer um momento maravilhoso. Com certeza será, professor. E aí também os nossos espectadores, se quiserem mandar também alguma pergunta, né? Tem aí a Thaís, tem também a Jani, não sei o que, deve ser alguma conhecida sua, mini Janiele Janiele. foi minha aluna lá em Passa Quatro, mas atualmente mora em Eloy Mendes. Olha só. Então, vamos lá, professor. A minha primeira pergunta Vamos que vamos. Minha primeira pergunta é a seguinte: a sua paixão por história ela é evidente, né? Aí eu queria perguntar o Hum. seguinte: pela a sua paixão por história e por educação, o que que a história tem e a educação tem para deixá-lo tão apaixonado? Pô. Ora, tanto a história como a educação, elas tratam do ser humano e com o ser humano. E eu sempre gostei muito de, digamos assim, de refletir sobre o ser humano, gostei sempre de pensar sobre o que o ser humano faz ao longo do tempo, as experiências que o ser humano acumula, né? A humanidade aí acumula muitas escolhas, muitas experiências. Então, dentro disso, a história e a educação me encantam. Né? Eu Esse acho que veio bem ao lado encontro. humanístico, né? Isso, veio bem. A história e a educação vêm bem ao encontro da minha curiosidade e do meu interesse pelo ser humano. Uhum. Bom, a Thaís já fez uma pergunta também, inclusive ela perguntou a caneca de gatinho, e essa caneca aqui foi ela quem me presenteou. Eu não tinha caneca nenhuma, Ó, e um entrevistador sem é, caneca não é entrevistador, então se eu virei um pois entrevistador é. amador foi por causa dessa canequinha aí. A Thaís te fez uma pergunta curiosa. A pergunta que ela lançou aqui é se você se sente desperdiçado no ensino básico. Não me sinto, não, viu, Thaís? Não me sinto desperdiçado. É,
até justamente quando eu falo que eu tenho muita curiosidade pelo ser humano, pelas escolhas que ele faz ao longo do tempo e tal, eu seria até contraditório se eu quisesse escolher, eu quero trabalhar com esse grupo de seres humanos, né, os ser humaninhos do ensino básico, ou então eu quero trabalhar só com esse, não, vou deixar o ensino básico de lado, tal. Então eu não me sinto desperdiçado. Eu, assim, acho que cada um tem o seu tempo para tudo. Eu Uhum. sou professor do ensino básico há 13 anos, nunca me senti desperdiçado, sempre me considero alguém que pode contribuir com alguma coisa. Exatamente. E, e E muito mais do que contribuir, é aprender, né? Aprender naquela realidade, aprender com aquelas pessoas com que eu estou convivendo. Se um dia, na minha prática como professor, por exemplo, apareceu uma oportunidade para dar aula em universidade, ou apareceu uma oportunidade, qualquer outra, né? Eu vou viver aquele momento também, mas nunca vou me sentir assim, estou desperdiçado no ensino básico. não, até porque o ensino básico que tem você como professor é prestigiado, né? A escola é prestigiada e os alunos também. E essa questão até que você Obrigado. falou, né, da questão humanística que você possui na sua paixão pela história e pela educação, se esbarra nisso, né, da gente estar no meio dos nossos alunos da escola pública, porque é com eles que é o nosso maior compromisso, né, professor? E daí eu já engato a segunda pergunta, que é a seguinte: a educação no Brasil, ela é desde sempre desamparada, né? E eu queria Uhum. saber a quais aspectos que você atribui esse desamparo que a educação sofre desde sempre. Nossa, a gente teria que voltar muito tempo na história. Primeiro, tem a questão política, né? Você pega desde a colonização do Brasil pelos portugueses, nunca foi interessante para o colonizador promover educação, nunca foi interessante dar que seja um mínimo de educação para o povo. E com o passar do tempo, você vê tanto no período imperial como no período republicano, né, um desinteresse político pela educação. Só que, né, você vai ver um certo interesse vindo até tardiamente na história brasileira. Então, ali já década de 30, 40 em diante, há um aumento no interesse em garantir acesso das massas populares à educação básica, mas mesmo assim, sem investir muito, ou então investindo, mas muita coisa indo para o ralo da corrupção. Então, ah, né, os problemas todos aí têm uma base, têm uma base política que é muito antiga no Brasil e que aí vai também permear uma base cultural, né? A Exatamente. valorização do estudo como instrumento para melhorar de vida ou para crescer na vida. Isso ainda é uma luta que a gente tem, né? né, É, Farney também exatamente. tá na educação básica, sabe Na bem do que eu estou mesma dizendo. escola, né? Antes Sim, na mesma escola, inclusive. antes de fazer um comentário, agradecer ao Luiz Siqueira, que está nos acompanhando, Júlio Diniz. Tem algum parente seu aqui? O Shoas, Minha Cia, o irmã, Shoas, sua irmã. minha Rei irmã, das capas. Simone, um abraço. Se quiserem mandar perguntas também, se eu ver que não são Isso. constrangedoras ao nosso professor, eu as reproduzo.
Embora o Gustavo seja uma pessoa muito aberta e muito à vontade e tem, né, a ética propensa para responder qualquer pergunta. Bom, você então respondeu perfeitamente aí, né, a questão política, né, Gustavo, a questão de interesses políticos em não favorecer um ensino melhor, porque o ensino melhor iria afrontar essa grande desigualdade social, né, que acomete o nosso país. Professor, agora uma pergunta que eu pensei hoje que seria muito interessante. Eu queria saber se você possui alguma objeção à Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, no que tange a grade curricular da História no Ensino Fundamental 2. Ou seja, tem alguma coisa ali que você mudaria, que você acha que não está muito bem encaixado? Eu gostei, assim, eu gostei da BNCC quando colocou a história sendo estudada de forma cronológica. Nessa parte nessa parte eu sou meio tradicional, sabe? Eu acho que separar o conteúdo de história por grandes temas, né? Por exemplo, vamos estudar tudo que tem a ver com o mundo do trabalho, agora tudo que tem a ver com democracia, tal. Eu acho que serviria até para os alunos do ensino médio, mas para o Fundamental 2, eu acho que ia gerar muita confusão na cabeça dos alunos. Então, colocou como cronológico, beleza. Mas eu acho que eu só senti falta, né? Senti falta um pouco digamos assim, de valorizar um pouco mais conteúdos no sexto ano ligados à história antiga. Mas isso aí na verdade, isso aí já é um problema antigo também aqui no Brasil, né? Como o Brasil, pelo menos enquanto colonizado por outro, né, e tal, não tivemos uma história antiga, uma antiguidade aqui no país, né? A colonização já começa na Idade Moderna, então acaba se tendo na cabeça de muitos educadores e historiadores até uma desvalorização da história antiga. Só que ela traz algumas perspectivas interessantes de serem abordadas, né? Então, por exemplo, no sexto ano mesmo, já poder ter mais tempo ao falar sobre Grécia Antiga, abordar sobre democracia, abordar até mesmo alguns aspectos da filosofia, e isso acabou ficando um pouco prejudicado, ainda mais que conteúdos sobre Idade Média que estavam no sétimo ano foram trazidos para o sexto. Então, ficou mais apertado, porque o sexto ano, além de estudar pré-história e a antiguidade, agora estuda Idade Média também, que era coisa do sétimo. Então, é só nesse ponto que eu coloco objeção, no mais, achei tranquilo. O professor Gustavo, o que eu percebo, assim, que eu concordo com alguns críticos à grade curricular do Brasil, né? Que essa questão, inclusive, que você disse que é mais tradicional, no sentido de começar, né, pela Idade Média, por exemplo. A literatura portuguesa, né, por exemplo, ela começa na era medieval, né, com o trovadorismo. E tem muitos críticos da educação, da língua portuguesa, que dizem que isso pode causar uma certa ojeriza aos alunos por começarem com uma época tão distante e com uma linguagem muito arcaica, né? E aí os críticos, eles propõem o inverso, né? Começar com uma literatura contemporânea, que é mais próxima da linguagem dos alunos, por exemplo, do sexto ano, né? Literatura no ensino público começa no primeiro ano do ensino médio.
ao invés de começar com o trovadorismo, começar com os nossos literários contemporâneos, depois para o modernismo e até descer lá na era medieval. Sem esquecer, como você bem disse, a importância, né, dos estudos literários e históricos da antiguidade, até para a gente poder compreender o presente, né? Mas você já disse que é mais tradicional nessa parte, mas você percebe que existe alguma coerência nessa crítica de que se os alunos começassem com algo da atualidade, o link que você disse que faz, né? Falando sobre a era medieval, mas já falando da democracia, se fosse ao inverso, né? Tratando da contemporaneidade e puxando depois para o passado, não ficaria mais claro para o aluno? Ó, eu sinceramente até penso o seguinte: o aluno que tem ojeriza a literatura portuguesa no período medieval, ele muito provavelmente, ou quase certamente, ele vai ter ojeriza quaisquer épocas da literatura. Então, é, porque, digamos assim, a falta de gosto pela leitura não escolhe época, nem gênero, nem escola literária. Mas, assim, eu seguiria se eu fosse. Aliás, se eu fosse professor de português, não, eu já dei aula de português no início da minha carreira e eu seguia cronologicamente, mas pensando como historiador e até mesmo na questão das pontes entre o passado e o presente, dá para começar muito bem a falar de literatura lá no trovadorismo e vir, né, de forma linear até os dias atuais, mas fazendo intertextualidades. Entendi. Né? Eu lembro quando eu comecei no ensino médio, né, comecei a estudar o ensino médio em 2002, eu fiquei apaixonado pela palavra intertextualidade. De verdade, foi uma das primeiras perguntas até que eu fiz para minha professora de português, a dona Gilcileia Machado, lá em Itanhandu. Uhum. Né? E foi uma pessoa que me fez ficar apaixonado por literatura brasileira. E dos primeiros dias de aula eu perguntei para ela: nossa, professora, eu gostei tanto dessa palavra aqui, intertextualidade. Aí, o que é? Aí ela me explicou tal, e aquilo ali me marcou. Por quê? Pensando o ensino da literatura agora, atualmente, né? Uhum. Eu seguiria a linha mais tradicional mesmo, começar lá no trovadorismo, depois sobe, né, para o classicismo, depois já interligando com o Brasil aí nos primeiros séculos de colonização, depois o barroco, etc. Uhum. Mas fazendo intertextualidades né, com o que é produzido atualmente. Uhum. Então, por exemplo, vai ensinar trovadorismo, beleza. Pega um exemplo de trova lá, tal, por exemplo, a questão entre as mais antigas da língua portuguesa lá é a do Paio Soares de Taveirós, né, quando a Canção da Guarvaia, que é escrita em 1198, se eu não me engano. Então, beleza, tem essas características aqui, o trovadorismo é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Agora vamos ver características parecidas, por exemplo, em letras de música atuais. Opa, vamos pegar aqui, ó, essas canções de amor que são faladas aqui e tal. Aí fica mais interessante. Dá para ensinar de forma cronológica, fazendo o link com o atual. Fazendo o link com o atual e sem precisar ficar fazendo malabarismo aí de não, vamos começar da nossa época e voltando no tempo, não sei o quê. Não. Dá para seguir o tradicional sem o aluno perder o interesse. Não, com certeza. Entendi seu raciocínio e é válido. Professor, é o seguinte, você estuda bastante sobre o Rio Verde, né? Para quem não sabe, o Rio Verde é um curso de água, né, do estado de Minas Gerais que nasce na Serra da Mantiqueira, né, na divisa entre os municípios de Itanhandu
e Passa Quatro, né? E deságua no Lago de Isso, Furnas. Itaiandu, minha terra natal. E no limite entre os municípios de Três Pontas e Eloy Mendes. E você atua, né, tanto na exaltação desse patrimônio ambiental, como na preservação. Eu gostaria que você dissesse um pouquinho dessa sua atividade sobre o Rio Verde, que é esse patrimônio maravilhoso nosso ambiental. E mandando um abraço Sim, para eu. Joyce e Uhum. para mais quem entrou aí, Raigon. Rai. Isso. Eu. Assim, como eu disse, eu nasci em Itaiandu, que é onde nasce o Rio Verde. Então, sempre tive muita ligação com o Rio corta a cidade, né? E, assim, tenho até algumas lembranças de infância, eu nadando, tanto no Rio Verde como em afluentes dele, nadando sem saber nadar, né? Detalhe, eu não sei nadar. Mas Quase mesmo não assim eu morreu, pulava hein, no rio do professor? mesmo jeito. E, inclusive, eu já quase morri afogado em um afluente do Rio Verde. Mas, outra hora eu conto essa história aí. Sério. E eu me lembro até, uma lembrança boa de uma ou duas vezes eu fui pescar com meu pai na beira do Rio Verde, no centro de Itaiandu. Então, coisa assim, Nossa, isso uma não existe loucura. mais. Você no centro Ué, da pois é, cidade pescando, né? dava para pescar. Hoje já não dá mais. O rio já perdeu essa característica, né? Então, e aí, quando eu vim morar em Varginha, e, e aqui eu sempre fiquei admirado com a largura do Rio Verde, a proporção que o Rio Verde toma quando já passa aqui por Varginha, porque em Uhum. Itaiandu ele é bem menor, raso, bem menos largo, né, assim. E o ano retrasado, se não me falha a memória, o ano retrasado, eu conheci um ativista ambiental chamado Rony Peterson. Ele mora na Ponte dos Bueno, lá, né, ali, bem na beira do rio mesmo. Uhum. E aí, conhecendo o Rony Peterson e vendo o trabalho dele de defesa pelo Rio Verde, eu pensei, poxa vida, eu tenho que colar num rapaz desse, meu. Porque eu gosto do Rio, tenho paixão pelo Rio, mas eu tenho que fazer alguma coisa por ele, né? Não é só gostar, eu tenho que fazer alguma coisa por ele. Aí Exatamente. comecei me envolver com algumas atividades, inclusive a atividade mais recente aí foi um projeto de lei que o Rony Peterson e eu escrevemos, Uhum. né? Escrevemos para a criação do Dia Municipal do Rio Verde. Aí, e com atividades que devem ser feitas para promover a defesa do rio e tal. E aí, essa proposta que nós dois escrevemos já foi encaminhada para vereadores de Eloy Mendes, Varginha e Itanhandu. Maravilha. Em Eloy Mendes eu sei que já vai ser discutida na Câmara Municipal, aqui em Varginha também, já está na pauta da Uhum. Câmara Municipal para ser discutida agora nas próximas semanas. Em Itanhandu eu ainda não sei como está a situação. Mas a ser criado o Dia Municipal do Rio Verde, aí já entra no calendário desses municípios, obrigando as secretarias de educação, de cultura, de meio ambiente, de turismo a promoverem atividades e a Uhum. fazerem mesmo ações de preservação, conscientização, etc. Isso que eu E queria eu saber particularmente também, fico. professor, desculpa te É, cortar, não, claro. além disso tudo, você tem alguns dados aí nesse sentido de preservação, do cuidado, sei lá, do esgoto não cair no Rio Verde, enfim, preservação Então, dos peixes, e você tem alguns dados disso, de preservação? ó, assim, muito do que eu sei atualmente é no contato com o Rony Peterson, o meu Uhum. amigo, né? E que eu sei, ele até me falou que dos 31 municípios
que o Rio Verde corta, a maioria não consegue tratar 100% do esgoto. Me Uhum. parece, por exemplo, que São Lourenço, que é um dos maiores aqui da região do Rio Verde, São Lourenço mesmo consegue, coisa aí de 40%, 50% do esgoto é jogado no Rio Verde. É, Que não, a prefeitura não consegue tratar. Até porque, assim, construir uma estação de tratamento de esgoto é algo muito caro. sim. Né? Eu me lembro que há uns 2 anos atrás eu estive em Cristina e participando de uma reunião lá envolvendo secretário de Cultura, Turismo, prefeito e tudo mais. O prefeito ainda falou que, por exemplo, para Cristina, que é uma cidade que tem 10 mil habitantes, uma estação de tratamento de esgoto custaria 2 milhões de reais. Então, É. o que para os cofres do município é impossível. Uhum. E aí você pensa em cidades maiores, né? Varginha, 140 mil habitantes, né? Então, assim, e aqui em Varginha tem duas estações de tratamento de esgoto e ainda assim não consegue tratar o da cidade inteira. Então, é, além disso, né, tem a questão dos dragueiros, são pessoas que trabalham com a extração de areia na beira do rio. E Uhum. muitos que têm atuado na região do Rio Verde são ilegais. Então, por exemplo, o meu amigo Rony Peterson, nesses anos aí de ativismo dele em prol do Rio Verde, Fiscaliza. me parece que ele fiscaliza, ele faz várias expedições de caiaque pelo Rio Verde e numa expedição ele denunciou 3 dragueiros. Então, Uhum. só que aí a justiça vai lá, tira e tal, mas logo volta. Então, Uhum. tem toda essa luta, né? Mas assim, E uma. Ah, muito bom. Você não encerrou ainda, mas assim, são atividades hum, muito precisas, né? Muito precisas. Mas sim. pode concluir, por favor. Não, eu só ia completar com um dado aqui. Nos últimos 2 anos tem Uhum. sido feita uma iniciativa do meu amigo Rony Peterson de colocar barreiras ecológicas no Rio Verde para Uhum. segurar os resíduos sólidos e facilitar a retirada desses resíduos Ah, do rio. sei. E assim, é feito com materiais recicláveis, então é galão de 50 litros, com rede, daquelas redes que é usadas em quadra de esportes, né, Uhum. tal. E até agora tem uma barreira em Itanhandu, tem Uhum. uma em São Sebastião do Rio Verde e vai ser instalada, eu não lembro se é a primeira ou a segunda, em Varginha. Inclusive amanhã estou indo lá ajudar ele a acabar de instalar uma lá na Ponte dos Bueno, Olha. que segundo o Rony Peterson é uma das maiores barreiras ecológicas do Brasil. Ela vai ter 120 metros de comprimento e tudo feito com material reciclável Então, para barrar um custo baixíssimo, né, Gustavo? custo Baixíssimo, baixo, muito. falta empenho, né? Então, assim, mais uma vez, Exato. parabéns, porque além de você estudar bastante, está agindo, né? Isso é muito bom, né? Sim, Professor, sim. você tem uma outra paixão, que é pela a Aham, cultura indígena, né? Os povos indígenas. sim. Você fez Aham, pós-graduação nisso, né? E eu gostaria de lhe isso. perguntar o seguinte: a gente tem visto nos jornais como que a cultura indígena está sendo ameaçada, né? Tem homicídios, Uhum, né? Enfim, a gente percebe como que a cultura deles não são respeitadas cada vez mais, né? No Brasil, há tempos que há um modo de aniquilá-los, né? E aí eu gostaria de saber sim. sobre essa sua paixão pela cultura indígena, se você percebe, se você acha que hoje eles estão mais ameaçados do que já foram. E por quê? Uhum. Hoje em dia,
eu vejo assim que estão ameaçados constantemente, só que eu não vejo como mais ameaçados do que em outros tempos, porque atualmente eles conseguem ocupar espaços de divulgação, é, de ganho de visibilidade que permite com que as causas indígenas sejam divulgadas, que as Representações injustiças no sejam Congresso, denunciadas. né? Nós temos Sim, uma deputada, hoje, né? Uma deputada sim, índia, né? deputada federal Joênia Wapichana, ela Sim. é membro do povo Wapichana lá de Roraima, Uhum. e fora deputados estaduais, né? Aí cada Tem estado, outros, né, né? tem outros tal, Uhum. e assim, continuam ameaçados, porém com uma visibilidade maior, né? Podendo se E defender, até assim, né? podendo se defender. Mas assim, a gente, E aqui eu. desculpa estar te cortando Não, bastante, claro. mas tem muitas invasões ainda, né? Porque eles agem na calada da noite, enfim, não tem como monitorar todos os pontos. Então a gente vê que há muitas invasões, né? Ocorrem mortes, ocorrem, Uhum. tipo, são meio que mandados embora mesmo, né? Então assim, a gente vê Sim. que a ameaça é grande ainda, né? Ah, sim. A FUNAI, a FUNAI foi criada em 1967, substituindo o Serviço de Proteção ao Índio, que tinha sido criado em 1910. E a FUNAI ela é muito sucateada, com poucos fiscais, né, condições precárias de trabalho e postos estratégicos dentro da FUNAI ocupadas por gente corrupta, ou então, por exemplo, postos estratégicos que poderiam ser ocupados por indígenas e não são. Então, tem toda uma série de questões aí. E até você Uhum. mencionou as invasões, eu me lembro que sempre que eu vou falar de invasões de terras indígenas tal. Isso aí, principalmente no Fundamental 2, Uhum. eu conto sobre uma invasão que aconteceu no Maranhão, mas eu não, eu começo a história, eu conto, mas não conto o ano que aconteceu, não. Só vou Uhum. contando. Ah, aconteceu uma invasão assim, e cortaram a mão de dois indígenas a golpes de facão, Nossa. puseram fogo nas casas, que tal. Vou contando a história. Aí depois, no final, falo, aconteceu em 2017. Aí Hum. os alunos já regalam aquele olhão, porque normalmente pensam que é 100 anos atrás, 200 anos atrás. Aí Pensa quando que eu é falo que na foi época ainda 3 anos atrás, de quando Portugal, né, colonizou o é bem Brasil, isso. né? Isso, e nisso daí eu vou chamando a atenção dos alunos para os perigos que ainda existem, as ameaças, né, contra os povos indígenas. Mas também, por outro lado, eu vou falando do protagonismo que esses Uhum. povos têm ao longo da história, com relação às suas resistências, né, e os espaços que eles vão ocupando. Então, por exemplo, hoje você tem crescendo muito forte uma literatura feita por indígenas. Uhum. Você tem uma representação política crescendo aí a favor dos povos indígenas. Então, Uhum. são espaços que eles vão ocupando como forma de Sim, resistência. existem evoluções também. Antes da gente continuar, um Sim, abraço para minha sobrinha Lara. Mãos de Fada, deve ser aí de Varginha, não sei, está nos acompanhando também. Deve, provável. deve ser alguma loja, alguma coisa assim. Já estou fazendo uma propaganda, hein? Uhum. Isso. E eu gosto muito desse seu senso crítico, Gustavo. Ao mesmo tempo que você aponta os equívocos, você também não faz apologia a nada, né? Não adianta a gente dizer que, por Uhum. exemplo, o fato de você ter dito que na FUNAI existem pessoas que são oportunistas, assim como quase em todos os órgãos, né, Uhum. públicos, né?
Então, assim, esse lado crítico e essa averiguação é muito legal, né? A gente não tem que levantar bandeira para nada, a gente tem que louvar o que é para ser louvado e criticar o que Sim. é para ser criticado, né? Ah, Aham, fato. Gustavo, é o seguinte, no questionário que você me respondeu, tem uma frase que você disse que gosta muito, que eu É, adorei ela e eu quero que você comente, né? Eu não, é. Peter Burke, é assim que se pronuncia? Ah, Peter Burke. Peter Burke, desculpe. A frase Isso. dele é Não, tá certo. a frase dele é a seguinte: você sabe, eu quero que você comente. A função do É. historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer. Sim, a gente vive uma época de forte negacionismo, revisionismo da história. Por exemplo, muita gente aí negando a pandemia, ou dizendo que o nazismo era de esquerda, ou ideias absurdas Tem como terra gente que plana. diz Aí, que não houve ditadura militar, que essa coisa de ditadura militar isso, é balela, né? Que os livros de história pois é, inventaram. É horrível ter que a gente exato. pensar isso. Ou fala que é coisa de comunista. Meu Deus do céu, né? A gente saiu da Guerra Fria, mas a Guerra Fria ainda não saiu de algumas pessoas. Exato. E, Não existe e aí, comunismo, né? gente. O Brasil não tem comunismo. Pelo amor de Deus, não falam essa Ah, besteira. é. Mas continue, Não, professor. e aí. Aí a gente vê todo esse revisionismo, esse negacionismo, que não é de hoje, né? Ele ganhou força na medida em que a internet se tornou cada vez mais popular. No entanto, é coisa antiga já. Por exemplo, na década de 40 já tinha quem negasse o Holocausto, por Uhum. exemplo. Né? Então, ou você tem ao longo da história governos aí, independente da linha ideológica partidária, governos que escondem fatos. Né? Uhum. Então, o negacionismo e o revisionismo estão sempre presentes. Mas, é, e aí, a ideia do Peter Burke é mostrar que nós, como historiadores, temos que lembrar a sociedade daquilo que ela quer negar, daquilo que ela quer esquecer, e mesmo que isso incomode. Então, Exatamente. por exemplo, outro dia eu escrevi, eu gosto muito de escrever e já divulgar na internet e tal. Eu escrevi, por exemplo, um pequeno artigo falando dessa ideia absurda do nazismo ser associado à esquerda, né? E aí uma interpretação a partir de um historiador israelense que vai falar que o nazismo, junto com o socialismo e com o liberalismo, são interpretações diferentes do humanismo. Então, Uhum. nazismo já não seria de esquerda. Na verdade, ele seria uma das interpretações, junto com a esquerda, de uma base de ideias humanista. Então, Olha, é, e aí eu vou ideias trabalhando com humanistas, essa. hein? Olha só, hein? Pois Ideias é, pois é. humanistas. E por isso que é bom, É, olha só como o, que as ideias são uhum, deturpadas e como que a gente não pode fazer uma leitura simplista, né? Igual você acabou de dizer, uhum, teve sim, né, uma mãozinha da esquerda com ideias aí, né, humanistas, algo que eu tenho que ler, eu estou aqui fazendo uma leitura do que você acabou de dizer, mas não escondendo os fatos, né? Sem levantar bandeira exato. e sem querer falar que, sei lá, né? Sem querer levantar bandeira nenhuma. A gente tem que falar a verdade, né? Sim, e aí entra, então, além disso, né, dei esse exemplo do que eu escrevi sobre nazismo e tal, mas outros fatos também, né, mostrando que tal fato aconteceu, foi assim, 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 não adianta negar, ele aconteceu, Exato. ponto, né? Só que aí, é claro, aí também
a gente não pode cair em outros extremos aí, né? O historiador ele tem que lembrar a sociedade e tal, pois muito que bem. Uhum. Mas o historiador ele também tem que, por outro lado, oferecer à sociedade formas de pensar, formas variadas de pensar determinados Uhum. fatos históricos, determinados fenômenos. Por exemplo, vamos pegar aí a era Lula, por exemplo, para pegar um fato mais recente, né? Uhum. A era Lula. Aí, sem se deixar entregar às paixões, né, ou a favor ou contra, mas vamos analisar. Houve isso aqui, esse progresso social, tarará, tarará, beleza. Mas houve isso aqui também, essas denúncias disso, disso e disso, tal. Sem Na verdade, radicalismo, uma né? coisa. Exato. E só que aí, olha só, como é que uma coisa vai puxando a outra. O historiador ele tem que lembrar a sociedade. Ótimo. Ao mesmo tempo em que ele tem que oferecer, na medida do possível, na medida que o fato permite, mais pontos de vista para não ficar uma ditadura do discurso único, Isso, né? exatamente. Mas também oferecer diversos pontos de vista não significa que o historiador seja neutro. Eu até brinco que Uhum. neutro é só sabão, Exatamente. né? Neutro é só sabão. Eu tenho minhas posições políticas, eu tenho minha, né, digamos assim, até no momento, você perguntar, você tem partido? Tenho, mas não posso digamos assim, ao mesmo tempo, eu não posso abandonar totalmente minhas posições políticas, até porque não tem como. Uhum. Tudo que se trata de ser humano tem subjetividade, Lógico. não adianta, né? Uhum. E aí, na verdade, dentro da prática da escrita da história, uma grande discussão aí sobre o peso da objetividade diante do peso da subjetividade na hora de se escrever a história. É. Então, é uma luta constante. E aí, sem deixar a subjetividade de lado, até porque não tem como, o historiador, ao mesmo tempo, tem que ser objetivo, é, honesto intelectualmente, né, oferecer pontos de vista, mas também mostrar o que foi a realidade. Então, Exato. é muito complexo. Sim. É muito Professor, complexo. antes da gente Né? continuar, um abraço aí para os Sim. Seguros GAP, Marcinha e Seguros.gap. Vaguinho. Seguros.gap. Márcia, legal. Marcinha Rosa e o Isso aí Vaguinho é um... também devem ser conhecidos seus, hein? Professor, algo que você Isso. disse interessante aí e que eu quero fazer um breve comentário é que quando algumas pessoas acham que um professor de história ou até mesmo, sei lá, qualquer pessoa que educa, seja na educação ou até mesmo no âmbito espiritual, né? O padre, o pastor, é, é, não tem como achar que alguém tem esse dom, né, de fazer com que a outra pessoa seja é, uma cativa nas ideias que ela quer projetar no outro. Até que, se a gente for para o lado espiritual, eu acho que é um exemplo que talvez seja meio desconectado, porque aí as pessoas estão mais passivas, né? Porque mexe com a fé. Mas a escola, ela não doutrina ninguém. O aluno, ele tem o convívio dele com a espiritualidade, com a família, e o ser humano, por si só, ele tem o seu senso crítico. Às vezes menos aguçado e às vezes mais aguçado. Não existe ninguém que possa doutrinar alguém. O ser humano nasceu para ser livre, né? E aí eu acho que às vezes as pessoas acabam pensando que algumas pessoas são capazes de doutrinar. E, na verdade, o ser humano nasceu para ser livre e muitos conseguem exercer essa liberdade. Isso, eu falo isso muito para os alunos, né? Estudem, porque isso aí
é caminho de liberdade, né? Para você pensar com a sua própria cabeça. Às vezes às vezes eu até falo para os alunos, gente, não concorda com tudo que eu falo, não. E eles não Né? concordam. Você, qualquer professor Exato. sabe disso. Quantas vezes, em Aham. alguma discussão, né, algum texto que a gente está, às vezes é um texto opinativo, na língua portuguesa tem muito esse gênero, né? E aí você dá Sim. alguma ideia que muitos alunos levantam outras ideias que são oponentes e a gente lida com isso da melhor maneira possível. A gente nunca anula a opinião do aluno, a não ser que há algo que fere aí a ética humana, alguma valorização de respeito para com o ser humano. Fora isso, qualquer ideia é bem-vinda, mesmo sendo diferente. Aliás, a diferença de ideias é o que enriquece uma discussão, né? Exato. E eu até ligo muito isso com a questão da democracia. Por quê? Ah, eu falei, né? Eu tenho lado na política, eu tenho minhas ideias, minhas posições, eu não sou isentão ou neutro e tal. Mas as minhas ideias políticas e aquilo que eu apoio só funcionariam num ambiente democrático. E a democracia, ela supõe, para ser realmente democracia, ela supõe diversidade de ideias e confronto de ideias. Uhum. Democracia de uma ideia só não é democracia, é ditadura. Exato. Exato. É, então e se eu quero realmente ajudar a construir a democracia aqui no país, e no contexto do aluno também, eu tenho que começar isso dentro da sala de aula. Então, Uhum. dentro da sala de aula, o meu aluno ele pode ter a ideia que ele achar que deve. É Uhum. claro que depois a gente vai reparando algumas arestas e tal, né? Eu sempre indico leituras para os alunos. Então, e eu até falo muito para os alunos, ó, para você formar um pensamento melhor embasado, leia também o contrário daquilo que você pensa. Né? Uhum. Se você está vendo. Outro dia eu ainda falei isso para uma turma minha, na escola particular que eu dou aula. Eu falei: se você vê que o seu pensamento ele é mais liberal e tal, procure ler também algum autor socialista. Ou, se você vê que o teu pensamento vai mais para a esquerda, tal, procure ler um Os dois autor de lados. direita, né? Um comentário breve também. Qualquer Sim. pessoa que queira saber sobre política, né? Que ultimamente é um tema aí que as pessoas entendendo ou não, elas falam, né? Porque o Uhum. brasileiro ficou mais politizado. Nunca deixe de ler jornais ditos de direita e ditos de esquerda para você ter a sua própria opinião. Não adianta nada eu ler blogs que só agradam a minha ideologia. Eu tenho que ler também blogs e jornais e revistas Uhum. de todas as vertentes ideológicas para que eu possa ver. Por exemplo, já me peguei concordando com jornais e revistas ditas como de direita e concordando também com jornais e revistas ditas de esquerda. E vice-versa, Sim. discordando das duas. Isso que é o legal. Professor Gustavo, mais do que uma hora, o Instagram, ele pausa o vídeo. O Instagram tem esse negócio. Ah, Mas ainda tem um tempinho. E aí eu queria uhum. te pedir, te fazer um desafio. Se você se lembrar de alguma piada que tem algum personagem histórico ou algum momento histórico e No, contar pra gente. nossa! Te peguei de Piada surpresa. com momento. Nossa, pegou. Vamos Jura? lá. Deixa eu ver. Uma piada com momento histórico. Deixa eu ver. Ou com personagem histórico. Isso. Nossa. Vamos lá. Deixa eu ver. Nossa, Pode ser uma história também. Na minha nossa. conversa com o professor Rafael daqui de Paraguaçu, ele também não se Ah, lembrou muito bem, mas ele acabou falando, né,
de um presidente que era muito letrado, muito culto na língua portuguesa. O nome está aqui na mente, mas não sai. E aí, quando perguntaram para ele, né, por que ele havia feito algo lá que era meio polêmico na política, ele disse, filo porque quilo, né? Ah, Jânio Quadros. Jânio Quadros, o nome do... Era o Jânio Quadros. Jânio. Enfim, alguma história, pode ser alguma história. Olha, até... Deixa eu ver, alguma... Nossa, vai. Ai, meu Deus do céu, pior que agora fugiu. Não tem importância. Eu pensei uma aqui. Não tem importância. Dom Pedro II, uma com Dom Pedro II. Eita, vamos lá. Diz que, né, Rio de Janeiro, 1870. Um policial estava fazendo a ronda noturna no Rio de Janeiro, né, no centro do Rio. E ele escutou um barulho, já era meia-noite, ele escutou um barulho e entrou numa ruinha assim, viu três bêbados batendo na janela de uma dama distinta da sociedade carioca e tal. E tava aqueles três baderneiros batendo na janela e não podendo mais e mexendo e tal. Aí ele, né, deu um enquadro nos três, falando, já apontou a arma, falou, vocês três podem parar aí, agora encosta aí que você quer, tal, né? Mandou chamar reforço. Aí deu um jeito lá de chamar reforço. A hora que chegou o reforço, um dos policiais olhou bem pra cara de um dos três bêbados, virou pro policial que tinha feito a abordagem e falou, cara, você tá lascado, meu. O outro, por quê? Porque um dos três bêbados aqui é Sua Majestade. E o policial não sabia o que fazia, e suando frio. Aí, por fim, aí dos três ali, a Sua Majestade, né? Tava mais bêbado que sei sabe Deus o quê. Falou, não, pode levar pra delegacia, sim, pode levar nós. Beleza. Aí levou pra delegacia. O delegado não sabia o que fazia, porque tinha prendido ninguém mais, ninguém menos que o imperador do Brasil, imagina. E a casa que eles estavam batendo na janela e tal, a dama distinta lá, era meia-irmã do Dom Pedro II. Né? Era filha do Dom Pedro I em uma das suas aventuras amorosas, né? E aí, né? E aquela saia justa e tal, aí na hora que aí tá, liberou os três. Na hora que curou a bebedeira, né? O Dom Pedro II foi até a delegacia de novo, já sóbrio, né? E falou, não, olha, não preciso fazer nada com aquele policial, não, eu que estava errado, né? Eu não devia ter enchido a cara e sair batendo na janela dos outros aí à meia-noite. Ainda teve a decência, né? Não, né? Vamos levar isso para frente, não. Deixa o policial quieto lá na dele. E aí ficou por isso mesmo. Olha só, não, mas a piada ela é interessante porque mostra uma decência do, né, é uma piada, né? Mas mostra uma decência que não se vê hoje, né? Não se vê com certeza, viu? Professor Gustavo, antes que o Instagram nos corte sem os nossos agradecimentos, muito obrigado, foi um prazer ter esse bate-papo, essa simpatia, essa leveza com que você trata diversos assuntos. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de participar, agradeço quem acompanhou aí também, né? E espero ter outras oportunidades, que aí agora eu vou pensar em várias histórias e piadas com personagens históricos, a fim de já ter um arsenal dos bons.
Com E eu adoro certeza. contar uma história, então, mas obrigado Gustavo, mesmo, viu? e Valeu. eu que agradeço. E entrevista com você, com certeza vai ter vários, se você topar, porque papo com você é o que não Opa, falta, né? na hora, vamos que vamos. Obrigado aos nossos espectadores também. Boa noite, mais uma vez, obrigado, Gustavo, obrigado para todo mundo. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Encerrando. Isso.